A Sombra do Império, parte 1, O Crepúsculo Carioca, Rio de Janeiro, 1851. O ar era pesado com a umidade que vinha da Bahia e o aroma adocicado das mangueiras, misturado ao cheiro acre dos esgotos a céu aberto e do suor que escorria sob as pesadas roupas da época. As luzes a gás eram poucas e a maior parte da cidade mergulhava em uma escuridão quase total assim que o sol se punha, pontuada apenas pelas lamparinas a óleo e a fraca luminosidade da lua escondida pelas nuvens. Era sob essa capa noturna que a verdadeira natureza do rio se revelava, uma natureza que os jornais e os saraus nos casarões da corte fingiam não existir. Em uma ruela estreita próxima ao cais, onde ratos gordos disputavam restos de peixe, uma figura ágil de cabelos ruivos e pele clara se movia com uma destreza incomum para uma dama daquele século. Maria não usava os espartilhos e anáguas que aprisionavam as mulheres de sua idade. Seus movimentos precisavam ser livres. Em vez de um leque, empunhava um estacão de madeira de lei cuidadosamente afiado, escondido sob uma capa escura. Seus olhos azuis, geralmente vibrantes, estavam focados e tensos, varrendo as sombras em busca do movimento errado, do vulto que não era humano. Ela caçava, não animais, mas as aberrações que vinham rastejando das lendas esquecidas que se alimentavam do medo e do sangue dos inocentes. Naquelas últimas semanas, a escuridão no rio parecia mais densa, os desaparecimentos mais frequentes, o pânico sussurrado pelas ruas. Havia um nome, murmurado com terror contido, que ecoava nas preces e nos pesadelos: Benjamin Draco. Enquanto Maria rastreava um rastro fraco de enxofre e podridão, não muito longe dali, nos telhados inclinados dos sobrados coloniais, outra figura observava a cidade. Valéria, com seus 208 anos vividos, tinha os olhos ancestrais e atentos. Seus longos cabelos negros se misturavam à noite e sua pele escura parecia absorver a pouca luz ambiente. Ela era uma vampira, sim, mas seu propósito era oposto ao de seu irmão, a quem desprezava. Valéria bebia apenas o suficiente para sustentar sua existência milenar, sem tirar vidas, e usava sua imortalidade e sentidos aguçados para monitorar as atrocidades que Benjamin Draco e sua crescente influência estavam causando. Ela sentia a presença dele, fria, antiga, terrivelmente poderosa. Benjamin, com seus mais de 500 anos, era uma força da natureza sombria, determinado a mergulhar o mundo não apenas na escuridão literal, mas em um caos primitivo onde ele reinaria supremo. Valéria vira reinos ascender e cair, mas a ambição de Benjamin era de uma escala destrutiva que a assustava, mesmo em sua longa existência. Naquele momento, Valéria viu algo nos arredores da cidade, perto da floresta que beirava as encostas. Uma explosão de violência brutal, seguida por um uivo de agonia, rapidamente silenciado. Poucos minutos depois, um novo e potente uivo rompeu a noite de uma direção diferente. Era Roger, o lobisomem amaldiçoado vivia em um ciclo infernal de morte e renascimento. Benjamin Draco não apenas o amaldiçoara, mas também o tornara um peão involuntário em seu jogo de poder. Roger só poderia quebrar o ciclo matando o vampiro milenar, mas cada tentativa falha terminava em sua morte e no renascimento torturante em outro corpo. Sua existência era uma caçada incessante e dolorosa, um fantasma condenado a ressurgir na pele de outro. Valéria sabia que a presença de Roger no rio significava que Benjamin estava próximo ou planejando algo grande. Enquanto isso, distante do burburinho da cidade, à beira da mata densa que engolia as luzes da civilização, uma figura solitária e desajeitada observava o céu estrelado que começava a aparecer entre as nuvens. Era a criatura de Frankenstein, um amálgama de partes, movendo-se com uma estranha dignidade apesar de sua aparência grotesca. Ele não tinha lugar entre os humanos, nem se alinhava com as criaturas da noite. Seu único impulso era compreender a si mesmo, a centelha que o animava, o propósito de sua existência. O caos e a escuridão que Benjamin trazia eram apenas mais um fenômeno a ser observado e, talvez, entendido. Ele sentia a energia sombria crescendo, a discórdia entre as espécies. Tudo isso era material para sua silenciosa e incessante busca por conhecimento. Maria apertou o estacão, sentindo o perigo iminente. Valéria saltou silenciosamente para outro telhado, decidida a intervir se necessário.
A sombra de Benjamin Draco se estendia sobre o Rio de Janeiro e a noite de 1851 estava apenas começando. Os ecos da noite. O dia seguinte trouxe um sol implacável sobre o Rio de Janeiro, mas o calor não dissipou a fria apreensão que pairava no ar. Maria passara a manhã recolhendo informações discretas, disfarçada em vestes mais simples, observando os mercados, as igrejas e os becos menos movimentados. Os sussurros sobre maldições e criaturas eram mais altos nas áreas pobres, onde as autoridades não chegavam com tanta frequência. Havia uma história persistente sobre um velho casarão abandonado na glória, onde pessoas entravam e nunca mais eram vistas. Guiada por seu instinto e por um estranho símbolo gravado numa porta desgastada, algo que lembrava uma asa de morcego estilizada, Maria chegou ao casarão no final da tarde. A construção era imponente, mas decadente, suas janelas cegas e a pintura descascando revelando a madeira podre por baixo. O ar ao redor parecia mais frio, pesado, mesmo sob o sol que começava a declinar. Com cautela, Maria entrou. O interior era um labirinto de poeira, teias de aranha e móveis cobertos por lençóis. O cheiro de mofo se misturava a algo metálico e fétido. No andar de cima, ela ouviu um arrastar lento e gutural. Era um gol, uma criatura leal a Benjamin Draco, arrastando um corpo inerte. Maria preparou seu estacão e uma pequena besta que carregada com uma virote de ponta prateada. A criatura a percebeu e avançou com um grito rasgado, suas garras sujas estendidas. A luta foi rápida e brutal. Maria era ágil, esquivando-se por entre os móveis e as sombras, mas o gol era forte e resistente. Ela conseguiu cravar o estacão, mas não o suficiente para pará-lo de imediato. Do alto de um coqueiro próximo, com a visão privilegiada das janelas do casarão, Valéria assistia à cena. Ela não podia intervir abertamente. Revelar sua natureza a uma humana como Maria poderia ser perigoso ou complicar as coisas. Mas ela via a determinação e a coragem na ruiva e sentia o mal que emanava da criatura. Discretamente, Valéria saltou para uma janela lateral do casarão, criando um barulho repentino que distraiu o gol por um instante crucial. A distração foi suficiente para Maria cravar o estacão mais fundo, finalizando a criatura com um golpe certeiro na cabeça. Exausta, Maria respirou fundo, o coração acelerado. Ela estava verificando os arredores quando ouviu um barulho diferente do lado de fora, não o som usual da rua. Pareciam romper, como algo sendo forçado para fora da terra, seguido por um gemido de dor e raiva que não era humano. Perto do muro dos fundos do casarão, onde um corpo de um lobisomem recém-abatido jazia, provavelmente uma vítima de Benjamin ou de seus capangas, a carne e os ossos começaram a se contorcer de maneira antinatural. Com um som úmido e grotesco, um novo corpo começou a se formar sobre o cadáver, a pele se esticando, os músculos se reconstruindo à força. Era Roger, renascendo mais uma vez, a maldição de Benjamin se manifestando em toda a sua horrorosa glória. Ele se levantou, nu e furioso, seus olhos amarelos selvagens procurando por uma ameaça, uma saída, qualquer coisa para parar a dor incessante. Seus sentidos aguçados de lobisomem captaram o cheiro de vampiro no ar Valéria, ainda por perto, e o cheiro de humano lutador Maria, a poucos metros dele. Maria, assustada com a visão chocante e antinatural, recuou, estacão em punho. O lobisomem recém-formado a encarava, uma mistura de tormento e instinto primal em seu olhar. Valéria observava do coqueiro, percebendo com um frio na espinha que a ressurreição de Roger naquele local e naquele momento não poderia ser coincidência. Benjamin estava manipulando os eventos, colocando seus inimigos uns contra os outros. Roger, ainda cambaleante pela ressurreição, soltou um rosnado profundo, sem saber quem era amigo ou inimigo naquele pesadelo cíclico de sua existência. A noite estava longe de terminar.